sem dúvida nenhuma, uma das técnicas que as pessoas têm mais dificuldade, ou até receio de fazer, é a técnica do nervo alveolar inferior, muito por desconhecimento anatômico. A técnica é relativamente simples, desde que eu identifique as estruturas anatômicas importantes e siga ali os passos para que a gente consiga bloquear de maneira adequada, tá? Lembrando que ele penetra aqui no forame mandibular, na face interna da mandíbula, medialmente ao músculo pterigóide medial, e quando a gente rebate, a gente consegue identificar, como eu mostrei na imagem da primeira aula para vocês, ele penetrou, ele vai percorrer toda a mandíbula e ele vai trazer inervação para todos os dentes mandibulares. Porque o que não é dele direto é ramo dele. Então, quando a gente bloqueia lá atrás, eu acabo bloqueando o quê? Todos os dentes mandibulares. Lembram que eu expliquei para vocês que o forame mentual emerge aqui na região dos premolares? Então, vai bloquear ele também, porque ele acaba sendo continuidade, a exteriorização do nervo, e também vai bloquear os ramos incisivos, que é a continuidade intraóssea dele. Então, ele vem intraósseo, percorre toda a mandíbula, trazendo inervação sensitiva para a polpa dos dentes mandibulares. Chegou lá no forame, ele tem dois caminhos. Parte vai para fora e vira forame mentual, emergindo o nervo mentual, e parte continua anteriormente como ramos incisivos através dos canais incisivos. Então, quando eu bloqueio lá atrás, é a mesma coisa de apagar a luz. Bloqueei lá atrás para frente, aqui o que tiver no mesmo circuito, bloqueei tudo. Certo? Então, olha só. Eu vou acabar bloqueando todos os dentes de um hemiarco, dentes mandibulares. Volume anestésico, a gente vai utilizar ali de 2/3 a 1 tubete e vai bloquear toda essa região aqui, que eu vou mostrar para vocês primeiro e volto lá no slide. Bloqueei todos os dentes. Aqui não virou nervo mentual, que vai trazer sensibilidade para essa região também. E bloqueei também os ramos incisivos, que é a continuidade dele. Certo? E ainda, quando a gente bloqueia ele lá atrás, lembram que eu comentei com vocês sobre o nervo lingual? Que é mais medial e passa ali também superficial, então eu acabo bloqueando também o nervo lingual. E vou trazer a anestesia aqui para os 2/3 anteriores da língua do mesmo lado. Então, se eu tenho que fazer extração de um terceiro molar, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Nervo alveolar inferior, mais lingual, a gente vai ver a técnica, e a única região que não está sendo anestesiada aqui ainda, que eu vou ter que completar, é a região vestibular dos molares, que aí é o nervo bucal. Nós vamos chegar nele, certo? Então, olha o tanto que é importante a gente conhecer aqui a anatomia, a inervação do nervo alveolar inferior, porque, sem dúvida nenhuma, uma das principais técnicas anestésicas que a gente utiliza, certo? Olha só, esse é o nervo alveolar inferior. Nós fizemos uma cirurgia ortognática nessa peça, abrimos a mandíbula para conseguir avançar e recuar, né? E, ao abrir a mandíbula, sabendo que o nervo tem seu trajeto intraósseo, eu vou identificar o nervo. E é exatamente ele aqui, ó. Então, aqui a gente tem o nervo alveolar inferior, depois que a gente abriu uma mandíbula. Só mostrando para vocês que ele percorre todo o trajeto intraósseo, certo? Até emergir na região do forame. Lembrando, em relação aos procedimentos cirúrgicos, tudo que eu fizer na região mandibular, onde o nervo ainda não exteriorizou, eu tenho que tomar cuidado com ele. Se o meu procedimento é na área que ele já exteriorizou, eu tenho que tomar cuidado com o nervo mentual. Certo? Então, é isso aqui, ó. Alveolar inferior. E quando a gente disseca um pouco mais posterior, aqui a gente vê o músculo pterigóide medial. E quem que aparece aqui para a gente? Nervo lingual. Mostrando para vocês que o nervo lingual ele é superficial, mais uma vez correlacionando o que a gente conversou na primeira aula, certo? Então, vamos em relação à técnica, tá? O que a gente leva em consideração? RAF ptérigo mandibular, que está aqui,
a minha borda da mandíbula, que vai seguir esse sentido, e a gente vai formar praticamente um V aqui nessa região. Ráfia medialmente, mandíbula, borda da mandíbula, e o ponto de punção é 1 centímetro acima do plano oclusal ali do segundo molar. Então, 1 centímetro aqui, ó. Entre essas duas estruturas, 1 centímetro acima do plano oclusal, que é exatamente esse ponto aqui que a gente está mostrando para vocês. Ráfia, mandíbula, identificou aqui o meio dessas estruturas, o ponto de punção 1 centímetro acima do plano oclusal. Outra referência que a gente usa, o quê? Pré-molares do lado contralateral. Então, olha só, vamos aqui para o nosso manequim. Fica mais fácil vocês identificarem. Pré-molares do lado contralateral, eu vou em direção à minha face interna da mandíbula, levando em consideração a ráfia e a mandíbula, o ponto de punção vai estar aqui nessa região, e vou depositar o anestésico no espaço pitérico mandibular, aqui, onde eu vou ter a entrada do nervo juntamente com o nervo lingual. Qual que é o segredo para a gente anestesiar os dois juntos? Tá? Lembram que eu falei com vocês que o nervo lingual é mais superficial? Lembra? Então, quando eu fizer a minha técnica do nervo alveolar inferior, eu vou retrair a minha agulha 1 centímetro e vou continuar a deposição do meu anestésico. Então, eu vou atingir o meu nervo lingual, que é mais superficial. Então, eu consigo bloquear nervo alveolar inferior mais lingual com apenas uma única punção. E bloqueei toda aquela região que eu mostrei para vocês. Certo? Então, aqui a gente está levando em consideração todas aquelas regiões, tá? De novo, porque é uma técnica importante. ráfia, ramo mandibular, vai formar como se fosse um V aqui, 1 centímetro acima do plano oclusal, entre essas duas linhas eu vou depositar. Eu vou entrar com a minha agulha, vou avançar com a agulha até atingir a região do espaço pitérico mandibular e fazer o bloqueio do nervo alveolar inferior. Retrair um pouquinho da minha agulha, mais ou menos 1 centímetro, a gente consegue bloquear os dois. Certo? Beleza? E a profundidade em torno de 20 a 25 milímetros. Normalmente, nessa técnica, a gente utiliza a agulha longa, tá? Então, é isso aqui, pessoal. E o lingual, como eu falei para vocês, ele não é um nervo que percorre superficialmente toda a mandíbula, ele não tem nenhum trajeto intraósseo. Então, eu posso bloqueá-lo lá atrás, aqui, junto com o alveolar inferior, ou eu posso bloquear o lingual ao longo de todo o seu trajeto na face interna ali da mandíbula. Então, não necessariamente a gente precisa bloqueá-lo lá atrás, junto da técnica do alveolar inferior. Dependendo do procedimento, você pode fazer bloqueio da mucosa ali, lingual, através das regiões mais anteriores do nervo. Ficou claro? Volume anestésico para o lingual especificamente é muito pouquinho, 0,3 a 0,6 ml. E por último aqui, em relação à mucosa vestibular, aliás, por último não, tem mais alguns. A gente vai falar do bucal. Falei com vocês que a gente tem que completar quando a gente está fazendo ali extração de molares, porque a região vestibular dos molares, elas são inervadas aí pelo nervo bucal, volume de injeção 0,3, e a gente vai depositar basicamente um pouquinho mais lateral do fundo de saco vestíbulo ali, em direção ao músculo bucinador mesmo, onde exatamente o nervo está emitindo os seus ramos, tá? Então, a gente consegue bloquear essa região. O ideal, pode parecer básico falar isso aqui, mas não é. Eu começar o bloqueio de trás para frente. Porque, às vezes, eu vou ter que fazer vários bloqueios ali para trazer conforto para o paciente. E concorda que se eu começar de frente para trás, sentiu dor na primeira punção. O nervo não vem de posterior para anterior? Sentiu dor aqui, sentiu dor aqui, sentiu dor aqui. Então, o que a gente faz?
bloqueia a região mais posterior ali, lateral, fundo do saco vestíbulo. Espera um pouquinho, faz mais alguns pontos de punção ali, mais anterior, eu consigo bloquear toda aquela região com muito mais conforto para o paciente. Pode parecer básico, mas faz uma diferença muito grande, tá? Nervo mentual, quase acabando, a gente vai bloqueá-lo próximo à emergência do forame. Eu não vou com a minha agulha lá no forame, não é isso aqui não, ó. Tá? A gente vai entrar e vai depositar o anestésico, deixa eu inclinar aqui para o pessoal do vídeo pegar melhor, próxima região do forame, e as minhas referências aqui são os pré-molares. Eu entro nessa região, deposito o anestésico aqui. Certo? Lembram que eu falei com vocês que quando a gente faz anestesia do infraorbitário, o anestésico penetra e bloqueia também os ramos anteriores? Aqui, quando a gente faz a técnica exclusiva do mentual, o anestésico também penetra no forame e acaba bloqueando os ramos incisivos ali também, tá? É uma coisa interessante da gente pensar, isso aqui acontece também. Então, essa área tem um tecido muito frouxo. Então, a gente deposita o anestésico, a gente faz uma massagem ali durante um tempo, o anestésico difunde e bloqueia bem. Beleza? Volume de injeção, 1/3 do tubete, vai bloquear aí a mucosa, a pele do lábio inferior e a gengiva inserida da região anterior. Então, eu sei que meu pré está aqui, o outro pré-molar está aqui, e o forame normalmente está entre os dois. Emergindo aqui, e normalmente ele emite 3 ramos diferentes aqui, que vão trazer sensibilidade para a pele do queixo, para o lábio inferior, para toda essa região vestibular. Tá? Então, a área anestesiada é essa aqui, exatamente que eu mencionei para vocês. Pele do queixo, lábio inferior, mento, enfim. E quando a gente deposita aqui nessa região, a gente acaba atingindo os ramos incisivos também pela penetração do anestésico no interior do forame. Nervo incisivo, para a gente fechar, é basicamente uma paraperióstica aqui na região mandibular, onde a gente vai depositar o nosso anestésico aqui no fundo do saco vestíbulo, próximo ao ápice dos dentes incisivos, e a gente vai conseguir bloquear os ramos incisivos nas suas terminações. Por que eu consigo, em alguns casos de cirurgia, a gente acaba bloqueando lá atrás, mas por que o anestésico funciona aqui nessa região? Pela anatomia. A região vestibular dos incisivos, ela tem uma tábua óssea muito mais fina do que a região posterior da mandíbula. Então, paraperióstica aqui nessa região funciona bem. Se eu estiver indo para a região de molar, não tem jeito, eu vou ter que anestesiar alveolar mesmo, porque o meu anestésico não vai conseguir perfundir aqui. Aqui nessa região, né, mais posterior. Na região mais anterior, a gente tem uma tábua óssea mais fina e sim o anestésico consegue difundir. Certo?